Evocação dos espíritos, vozes do além. Na Grécia Antiga, os deuses falavam com os mortais através de oráculos. Na Inglaterra vitoriana, acreditava que os espíritos dos mortos comungassem com os vivos através de médios. Hoje, no final do século XX, parece que alguns desses espíritos abandonaram tanto o templo como a sala de sessões espíritas em favor de auditórios de conferências, entrevistas, televisão e videotapes. Seus condutos não são oráculos nem médios, mas sim canais ou canalizadores. Os críticos afirmam que esses canais não passam de charlatães em busca de fama e enriquecimento fácil, enganando os ingênuos. Mas para os que têm fé, os canais estão entre os arautos da nova era, uma época vindoura de harmonia cósmica e paz terrestre. Eles afirmam trazer uma sabedoria transcendental, aprendida não só com os mortos ou com as divindades, mas também com muitas entidades estranhas e diversas, como guerreiros e magos, santos e mamíferos marinhos. Alguns canais alegam entrar em um transe profundo que permite suas entidades invisíveis tomarem seu corpo e falar através deles. Outros afirmam conservar sua própria identidade enquanto transmitem informações vindas das esferas do além. Seja qual for o método, as mensagens costumam ser semelhantes. Falam do amor a si mesmo, da vida eterna, dos mundos etéreos para além desse que conhecemos. Serão essas entidades reais ou ilusórias? Pergunta. Serão seus canais profetas ou apenas fraude? Pergunta. Na ausência de provas, os céticos dão uma resposta, os crentes outra, enquanto os indecisos observam e ponderam. Mas nas 10 páginas seguintes aparecem alguns proeminentes canais da nova era, com uma amostra das mensagens transmitidas por suas entidades. Tu és o teu próprio mestre. A vida da dona de casa, J.Z. Knight, mudou drasticamente em 1977, quando, segundo ela, recebeu a visita de um espírito de um guerreiro de 35 mil anos de idade, chamado Rama. Aparentemente, Rantar vinha do continente perdido de Lemúria, e o renome de seus atos é tão imortal que milhares de anos após sua morte, os hindus utilizaram um modelo para Ram, uma encarnação de seu deus Vishnu. Rantar fez de J.Z. Knight a mais famosa e provavelmente a mais rica dos canais da nova era. Ela reside em um luxuoso rancho de criação de cavalos no estado de Washington. Rantar assim fala: eu sou Rantar, o Ram. Na antiga língua de meu templo significa o Deus. Sou o grande Ram do povo hindu. Conquistei 3/4 do mundo conhecido, mas minha maior conquista foi a de mim mesmo, quando aprendi a amar a mim mesmo e a aceitar a vida em sua totalidade. Alcancei como o vento até a eternidade. Agora sou parte de uma irmandade invisível que tem grande amor pela humanidade. Somos vossos irmãos, ouvimos vossas preces, meditações, observações e observamos vossos movimentos. Vim dizer-vos que vós sois importantes e preciosos para nós, pois a vida que flui através de vós é a nossa é a noção de que ela está em cada um de vós. Seja como for que a considereis, é a inteligência e é a força vital que chamais de Deus. Sou um Deus que aclamou a si mesmo através de seus próprios atos. E aquilo que eu vos ensino, ensinarei por meus atos. Compartilhar com alguém pode parecer nobre à primeira vista, mas olhe, eu digo a ti, é um trabalho árduo e desesperador que não oferece recompensa. Não compartilhai com ninguém, compartilhai convosco mesmo. Não compartilhai, amai. Amai a vós mesmos. Bem firme diante de vós está o maior mestre de todos os tempos, vós mesmos. Vós sois vosso próprio Salvador, vós sois vosso próprio mestre. Sabeis também que vós sois responsáveis por dar. Não podeis colocar domínios de mais ninguém no vosso. As entidades desse plano fazem
As antíteses deste plano precisem fazer. Rantar e J Knight. Uma causa maior. Kevin Rierson, da Califórnia, distingue-se por ser o único canal a desempenhar o papel dele mesmo em um filme de televisão. Rierson representou sua primeira sessão de canalização com a atriz Shirley MacLaine para a versão filmada no livro de Shirley, Em Apuros. Além disso, duas de suas entidades também representaram supostamente o próprio papel. Uma delas foi o apóstolo João, um ser que se expressa com uma síntese estranhíssima e declara ter sido seguidor de Jesus e autor do quarto evangelho do Novo Testamento. Wilson diz que durante seus anos de atividade ele já se convenceu de que suas entidades são quem elas alegam ser. Assim fala o apóstolo João. Estes são os dias, em verdade, como os velhos e moços terão, como se sonhos e visões, e isto, em verdade, como se chegou a hora de preencher o elemento que, em verdade, aqueles que não têm visão podem ser, em verdade, como mortos, mas, em verdade, os que têm visão estão vivos e preenchidos como se, com a vitalidade, como se ela fosse o Espírito. Chegou um tempo como se vós entraste numa era que não mais é de crença, mas sim de sabedoria e conhecimento, maior exatidão, maior maturidade, como se do Espírito, pois em verdade, como se os tempos em que a fé não é, como se apenas testemunhada, como se através de sinais, a fé em verdade se torna a questão, nem sequer não mais como prova das coisas não vistas, mas é, em verdade, como se das coisas vistas, como se dentro do próprio ser, por uma grande multidão. É como se um tempo, como se individualmente os indivíduos estivessem utilizando, como se suas perspectivas espirituais estão trazendo como se uma formulação coletiva da manifestação daquilo que se chama de consciência de Cristo. A consciência de Cristo é como se a aderência ao alinhamento da mente, do corpo e do espírito a serviço como se de uma causa maior. Kevin Rierson. O mago dentro de cada um. Diana Orengi afirma que qualquer pessoa pode conscientemente aprender a canalizar, pois esse processo não é mais complexo do que aprender a tocar um instrumento musical. Orengi diz que foi em 1980, durante uma meditação, que pela primeira vez encontrou Merlin, o famoso mago do rei Arthur. Merlin tornou-se professor de Diana Orengi, um dos vários assim chamados mestres que ela canaliza. Orengi dirige a rede Labareda Violeta, um grupo da Califórnia do Sul, cujo objetivo é concentrar energias para criar a verdade e a integridade em nossas instituições sociais e governamentais. Assim fala Merlin. Desta vez eu me apresentei na roupagem que vocês podem chamar de Merlin e espalharei minha luz a cada um de vocês. Explicarei que Merlin pode ser chamado de arquétipo, se assim quiserem. Já houve muitas personificações como esta no decorrer da história do planeta Terra. Assim, esses aspectos superiores de energia se coagulam numa dada forma e encarnam numa manifestação física. O objetivo é trazer àqueles que eles tocam uma lembrança dessa mesma energia dentro deles próprios. Vejam, o que eu represento é um mago que existe em cada um de vocês.
E contudo, é verdade que sou eu o que sou, um instrumento mágico da luz. Apresentei-me para falar com vocês, para que cada um de vocês consiga alinhar-se com o poder da mágica que tem dentro de si. Criaremos em unissono, de modo que cada homem, criança e mulher que enxergue essas sequências, cultive dentro de si a ideia de sua própria magia. Vejam, é verdade que o homem está crescendo, atingindo a idade adulta, por assim dizer. Ele terá plena percepção de todos os raios de sua existência, tem uma visão de Merlin, tem uma visão de si mesmo. É provável que dezenas de milhões de seres no planeta sigam uma conexão especial comigo. E creiam-me, não é porque tivemos vidas unidas no passado, é por causa daquilo que eu represento. Sou simplesmente um arquétipo, símbolo de uma força, um poder de manipular a natureza. Diana Horing. Olhe para o que dá raiva. Theorin Creevy diz que já percebi seguir os ditames de seus guias espirituais há bastante tempo, antes de perceber que ela tinha nomes, que eles tinham nomes. E podia falar através dela. Um de seus guias favoritos é uma índia Hope chamada Casca de Árvore. Esse espírito de Scrive tem uma aura de serenidade, de profunda visão. Assim fala Casca de Árvore. Quando você sente resistência, quando sente uma dor dentro de si, pergunta a você mesmo: o que eu estou fazendo? O que está acontecendo dentro de mim? A que parte de mim estou resistindo? Pergunta. O que está criando esta realidade que não desejo? Pergunta. Em primeiro lugar, olhe para as coisas que são parte de sua vida e não estão funcionando como você gostaria. Quando você sentir que está julgando alguém, quando sentir raiva de alguém, veja que parte de si mesmo você está julgando. Com que parte de você mesmo você está irado. E então fique em paz com isso e procure crescer a partir daí. Pois é possível experimentar uma vida de paz, de felicidade e prosperidade. Por favor, lembrem-se que tudo que você procura na vida, tudo que você busca, também está buscando você. É tudo que você procura, já está dentro de você, esperando o momento de onde você saiu. E é para Deus que você volta. E cada um tem a capacidade nesta vida, neste mesmo momento, de descobrir essa realidade dentro de si. Cada um é um ser poderoso, puro e divino, criado à imagem de Deus. Theorin Creevy. Os humanos são um fator de desequilíbrio. O golfinho inteligente e cativante é para algumas pessoas um símbolo do desafio humano de conseguir viver em equilíbrio com outras criaturas. Esses cetáceos são especialmente importantes para Neville Howe, que afirma comunicar-se com eles. Howe recorda-se que seu primeiro contato com esses mamíferos marítimos foi no Sea World de San Diego e diz comunicar-se com a consciência grupal de 6 golfinhos, coletivamente chamada de Cajuba. Assim fala o espírito dos golfinhos. Sou Cajuba. Bem-vindo a esta comunicação entre a espécie humana e a dos golfinhos. Estamos enviando comunicações com vibrações que vão de nós a vocês. Essas vibrações são traduzidas para palavras da língua inglesa dentro do subconsciente deste canal. Desejamos ajudar vocês a compreender melhor seu lugar e nosso lugar dentro desse meio ambiente. Vocês acham que sempre poderão encontrar mais uma resposta intelectual tecnológica para quaisquer dificuldades que criarem. Mas compreendam que a Mãe Terra tem uma ideia muito diferente.
O ser humano é o elemento de desequilíbrio na superfície da Terra. E vocês já desequilibraram muito a natureza e a vibração do planeta. A maioria de vocês não compreende sua verdadeira natureza espiritual. Porém, nós, golfinhos, temos uma compreensão muito maior de nossa natureza espiritual. Nós amamos vocês da raça humana, o que significa que o que significa que não o julgamos. Nós observamos tudo o que vocês estão fazendo, a poluição, as mudanças, os desequilíbrios, as desarmonias. Simplesmente compreendemos que vocês estão fazendo isso para o seu crescimento, sua evolução e sua experiência. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e o mesmo se aplica a vocês. Neville Howe. Paixão pelos espíritos. Em uma fria noite de fevereiro, no fim da década de 1980, São Tomás de Aquino está falando. Ele já morreu há mais de 700 anos. Abre aspas. O único desejo do mundo espiritual é progredir rumo à verdade, disse o santo. E a verdade última é a mente infinita do próprio Deus. Este é o único desejo do espírito que reside dentro de cada um de vocês. O receptáculo humano contém esse espírito que é você. E é individual, unicamente seu, mas ele tem o mesmo desejo, que é progredir constantemente, sempre rumo à verdade mais elevada. E assim acaba unindo-se a Deus, no qual ele foi criado. São Tomás de Aquino fez uma pausa e acrescenta: simples, não é? Pergunta. São Tomás de Aquino não estava presente em carne e osso, é claro, mas supostamente estava ali em espírito, residindo por breves instantes no corpo de um homem vivo e usando o seu hospedeiro como veículo. O hospedeiro era o canalizador, uma pessoa que, assim como milhares de outros praticantes do mundo inteiro, serviria como conduto para espíritos invisíveis. Na década de 1980, a canalização tornou-se um elemento central na salada metafísica conhecida como Nova Era, um movimento não muito coeso para o qual a humanidade está entrando numa época de excepcional esclarecimento e progresso espiritual. A Nova Era compreende um amplo leque de atividades: aconselhamento mediúnico, contemplação de cristais, regressão à vida passadas, medicina holística, astrológica, estudo das religiões misteriosas, para citar apenas algumas. Embora seus caminhos sejam numerosos e seus dogmas escassos, os adeptos da Nova Era têm em comum um desejo de superar o mundo material e alcançar algo de transcendental e sublime. Para muitos, a canalização é o instrumento preferido. Acredito que, ao retornar à vida terrena, os espíritos vêm munidos de uma sabedoria antiga que provém de outros mundos, podendo, portanto, oferecer consolo e aconselhamento incomparáveis. Enquanto milhões de pessoas seguem esta última onda da metafísica, poucos perceberam que a Nova Era em geral e a canalização em particular não são absolutamente novidades. Já existiram supostamente legiões de espíritos falando através de seres humanos. Outrora, os anfitriões eram chamados de médios e não canais, mas o sentido era o mesmo. Quanto a novas eras, a última já tem quase um século e meio. Começou numa região não muito definida do estado de Nova York, conhecida como Distrito Inflamado, Burned of District, por causa dos surtos de religiosidade e ardor social que o varreram. Estranhas seitas e movimentos experimentais ali floresceram, ainda incluindo mormons, milenaristas, perfeccionistas, cristãos, bem como feministas, socialistas ou comunistas. Alguns desses movimentos iriam amadurecer e adquirir respeitabilidade, enquanto outros desapareceram sem deixar rastro. Mais uns 140 anos atrás, eles eram mais ou menos parecidos aos olhos de um observador. Considerava-se, em geral, que o Distrito Inflamado era um viveiro de acontecimentos radicais. A sabedoria popular afirmava que, com esse excesso de fervores, exóticos, as almas da região já haviam se carbonizado por completo e não poderiam mais se inflamar. Mas isso demonstrou estar totalmente errado. Germinou nesse distrito em meados do século passado o mais exótico de todos os rebentos.
Um movimento social religioso que haveria de atingir milhões de pessoas, reis e plebeus, rústicos, intelectuais, reformistas, conservadores, cristãos, devotos e ateus convictos. Os cientistas iriam pesquisá-lo, os moralistas abominá-lo, os visionários evocá-lo, os vigaristas lucrar com ele. Durante seu apogeu, que durou 30 anos, o movimento espalhou-se dos bosques do estado de Nova York para toda a América e boa parte da Europa, suavizando um aparato inicial e adquirindo uma vida longa e multiforme. Ele iria ao mesmo tempo gerar a nova era e nela renascer. Chamava-se Espiritismo. As raízes do Espiritismo podem ser localizadas em duas meninas, as irmãs Fox, que provavelmente não tinham ideia do furor que iria desencadear. Kate e Maggie Fox eram meninas simples, sem imaginação, filhas de gente simples e sem imaginação. Metodistas convictos, John e Margaret Fox não tinham interesse na espiritualidade efervescente do Distrito Inflamado quando se mudaram para lá, vindos do Canadá. A única coisa excepcional na vida de John Fox era o álcool, que ele jurara abandonar. Na juventude, sustentar a mulher e 4 filhos, trabalhando como ferreiro, mas o amor pelo álcool destruiu-lhe o trabalho, as finanças e a paciência da esposa, causando uma duradoura discórdia em seu casamento. John acabou renunciando ao álcool e reconciliando-se com a esposa, embora a vida de abstêmio o deixasse mal-humorado e taciturno. Ainda conseguiu ser pai de mais 2 crianças. Quando Margaret e Catherine, apelidadas de Meg e Kate, nasceram, os pais já estavam na meia-idade. Assim, eram as únicas que ainda moravam com o casal. Ao mudarem-se para a minúscula cidadezinha de Hadesville, no estado de Nova York, em busca de uma nova vida, em dezembro de 1847, a família alugou uma decadente casa de fazenda e com a do frio do inverno deu lugar à primavera de 1848, John Fox passou a cultivar hortelã. Ele e Margaret já estavam na casa dos 60 anos. Maid tinha 13 anos e Kate ia fazer 12. Para as 2 meninas, a vida devia ser desolada. Hadesville oferecia pouca diversão para os jovens e a maior parte do tempo Meg e Kate ficavam isolados na casa miserável, com o introvertido pai e a mãe, de gênio amável, mas simplória. Não havia recursos intelectuais para os quais apelar, pois nenhuma das duas meninas primava pela boa escolaridade ou por algum brilho especial. Maid, com seus olhos castanhos, era um adolescente vivaz, embora desprovida de atrativos. Decididamente não era uma beldade, como disse depois um observador. Kate era menos esperta, mais bonita, com os olhos cinzentos e a palidez delicada que era admirada na época. Mas para todos os fins práticos, o encanto de Meg e a beleza de Kate pouco importavam, pois não havia quem os apreciasse. Sem dúvida, as meninas viviam entediadas e inquietas. O tédio cessou abruptamente numa noite de março, depois que a família se recolheu. De repente, estranhos ruídos começaram a sacudir a casa. Alguns barulhos pareciam de móveis sendo arrastados, mas logo se perderam entre batidas, estrondos e estalos, tão altos, segundo alguns relatos, que a casa de fato tremeu. A família pulou da cama e tentou descobrir de onde vinham os ruídos. Nada encontraram, mas na noite seguinte o misterioso clamor voltou, assim como na próxima e na seguinte. Continuou durante uma semana ou mais. Nessa fantasiosa gravura do século XIX, os espíritos descem para entrar pela porta da casa em Hadesville, onde as médias Kate e Meg Fox passaram a infância e tiveram suas primeiras manifestações. Em 31 de março, nervosos e exaustos, os Fox foram deitar logo depois das 6 da tarde, esperando uma boa noite de sono. As batidas, porém, recomeçaram, mais insistentes do que nunca, e a essa altura as meninas já tinham transferido suas camas de armar para o quarto dos pais, onde a jovem Kate criou coragem para enfrentar o mistério. Estalou os dedos e pediu ao barulho que respondesse.
Para assunto dos pais, isso aconteceu. Recobrando a compostura, a senhora Fox pediu a misteriosa fonte do ruído que batesse 10 vezes. Assim aconteceu. Pediu então que batesse as idades em sequência de seus 6 filhos. E assim aconteceu. Um milagre, concluiu a senhora Fox, correndo a contar o ocorrido aos vizinhos. Logo as perguntas se tornaram sofisticadas com o auxílio de um código estabelecido entre a família e a fonte do ruído. O silêncio significava uma resposta negativa, uma batida significava sim. Falando dessa maneira, a fonte identificou-se como um espírito de um vendedor ambulante que fora roubado e assassinado naquela casa por um antigo morador. A notícia dos barulhos correu à pequena comunidade e multidões ansiosas por comunicar-se com o espírito enchiam a pequena casa de noite. Em abril, um certo Lewis de Canandaigua, estado de Nova York, chegou ao local, curioso com as histórias que ouvira do conturbado morto. Entrevistou a família e os vizinhos e publicou às pressas um folheto chamado Relato dos misteriosos ruídos ouvidos na casa do Sr. John Fox. Lois não poderia saber, mas seu livreto ocuparia um lugar na história como a primeira publicação espírita. Mesmo com essa publicidade, o espiritismo podia ter continuado como uma labareda de pouca intensidade no folclore do distrito inflamado. A história, porém, teve uma aliada em outro membro da família Fox, Leah Fox Fitch. A notícia dos ruídos em Radis Valley, como agora eram conhecidos, chegaram à senhora Fish em meados de abril de 1848, uma das 4 filhas mais velhas de Don e Margaret Fox. Estava na época com 30 e poucos anos, tendo uma filha de idade de média. As duas moravam sozinhas em Rochester, Nova York, a cerca de 50 km de Radis Valley. Pouco se sabe se seu marido, salvo que saíra de cena, deixando Lynn sozinha. Sendo uma mulher desenvolta, ela passou a dar aulas de música e conseguiu conquistar a independência financeira para si e sua filha. Feito notável para uma mulher abandonada na era vitoriana. Lee leu o panfleto de Lewis e nele vislumbrou novos horizontes, pois tinha a mente alerta, o temperamento gélido e o olhar astuto. Se os outros membros da família Fox não sabiam aproveitar uma boa oportunidade, Leah Fish de certo sabia. Assim que terminou de ler o folheto, partiu para Radis Valley. Logo tratou de levar suas irmãs mais novas para uma sala fechada e exigiu que lhe contasse como faziam aqueles ruídos, pois não tinha dúvida de que elas mesmas os produziam. Assim elas lhe contaram. Tinham começado simplesmente amarrando uma maçã em um barbante, enquanto estavam deitados na cama. Iam puxando para que batesse no chão. O motivo? Pergunta. Um mero desejo de pregar uma peça em sua crédula mãe. Contudo, o truque da maçã ficou problemático quando o pseudo espírito começou a atrair multidões. De modo que as meninas aperfeiçoaram seu número. Descobriram que quando estalavam as juntas dos dedos dos pés, em especial contra o pé da cama ou contra o chão, conseguiam fazer as ocultas batidas bem satisfatórias. E o vendedor assassinato estava se tornando cada vez mais loquaz, graças a um novo código. Ao emitir uma batida no ponto apropriado durante a recitação do alfabeto, o espírito conseguia soletrar palavras, assim expandindo seu vocabulário muito além de um lacônico sim ou não. A posterioridade nunca saberá o que se passou pela mente fértil de Leah Fish naquele momento. No mínimo, ela deve ter percebido certas possibilidades comerciais. Talvez tenha até divisado um mundo de riqueza e poder que pouca gente naqueles desolados campos de hortelã poderia vislumbrar. O fato é que Leah Fish levou suas irmãs para muito além daquela fazenda, para as salas mal iluminadas de sessões espíritas e vários salões de conferências, para as casas dos ilustres e poderosos, para um lugar na história. Leah iria prosperar e florescer. Da mesma forma, Meg e Kate, por certo tempo. No rastro das irmãs Fox, o espiritismo espalhou-se como uma epidemia. 5 anos depois dos ruídos de Radis Valley,
Havia, segundo um cálculo, nada menos de 30 mil médios profissionais e amadores só nos Estados Unidos. A epidemia era visível até no estrangeiro. A coisa se pegou como varíola, escreveu o famoso matemático inglês Augusto de Morgan. E o país ficou cheio de médios, antes que os mais sábios e prudentes tivessem tempo de colocar a primeira meia dúzia no manicômio. Por ironia, a mulher de Morgan foi das primeiras a converter-se na Inglaterra e ele próprio acabou estudando o fenômeno com grande interesse. No final da década de 1850, milhões de pessoas haviam aceitado o princípio central do espiritismo, que o espírito humano sobrevive à morte e pode comunicar-se com os vivos. Um clima de exibicionismo barato permeava o movimento em seus primeiros tempos. Os médicos profissionais contavam com efeitos especiais para atrair multidões, mas o espiritismo tornou-se mais sério e mais tranquilo à medida que amadureceu e seus fenômenos foram se tornando mais misteriosos. Alguns médicos posteriormente sobrepujaram as irmãs Fox, realizando prodígios muito mais sofisticados. Hoje, apenas os crentes mais ferrenhos afirmam que as irmãs Fox, ou a maioria de seus imitadores, praticassem algo mais refinado do que uma farsa, porém há feitos que nunca foram explicados. E quem poderá dizer que não foram obra de um fator superior ao tangível e ao temporal? Pergunta. Mesmo assim, essa fase inicial da história do espiritismo destacou-se pela trivialidade. Ao chegar à Europa, no início da década de 1850, sua manifestação mais popular consistia em virar mesas ou dar batidas. Esse fenômeno, aperfeiçoado pelas irmãs Fox, envolvia um médium presidindo a uma sessão espírita, na qual a mesa, aparentemente intocada por mãos humanas, virava, rodopiava e balançava, e por vezes os espíritos davam respostas aos presentes por meio de batidas. Mesas giraram para a Rainha Vitória e para o Príncipe Alberto em sua residência real em Osborne. Havia batidas em mesas na Alemanha, onde um jornal de prestígio afirmou que o fenômeno não era uma história de carrocinha, uma brincadeirinha de salão americano, uma extravagância yankee, mas sim algo real. Napoleão III e sua bela imperatriz Eugênia divertiram-se com mesas em Paris. Em Viena houve damas que desmaiavam e mesmo se debatiam no chão depois de ver uma mesa girar sem auxílio humano. Maggie Fox, sua irmã Kate, como começaram a produzir ruídos espectrais, e graças a sua irmã mais velha, Leah Fox Fish, as três mulheres se tornarão as mães do movimento espírita americano. Mas se para alguns o espiritismo era um divertimento barulhento ou um brinquedo da moda, para outros era uma apaixonante religião nova, capaz até de alterar o curso dos negócios humanos. Os espíritas acreditavam, alguns ainda acreditam, que um médium influenciou o czar Alexandre II para que ele libertasse os servos russos e que o mesmo estímulo foi dado a Abraham Lincoln para proclamar a emancipação dos escravos. Essa última afirmação provavelmente não procede, pois Lincoln não era espírita, porém sua esposa Mary Todd Lincoln era crente, e há registro de que o presidente assistiu às sessões na Casa Branca e ficou fascinado. Também a Rainha Vitória ficou intrigada com o espiritismo, e não só pela moda das mesas giratórias. Quando o príncipe Alberto morreu, Vitória recolheu-se e passou anos enlutada, causando grande consternação em seu perturbado império. Segundo um boato divulgado, não apenas pelos espíritas, ela passava parte do tempo tentando estabelecer contato com o espírito de Alberto através de um criado que era médium. Certamente o espiritismo influenciou a história social por meio de sua aliança com vários movimentos reformistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, esteve intimamente ligado ao abolicionismo. Harriet Beecher Stowe era espírita e em sua época muitos acreditavam que receberam inspiração do além para escrever A Cabana do Pai Tomás, romance que ajudou a desencadear a Guerra Civil Americana. O espiritismo, por vezes, foi de fato mercenário e fraudulento, mas isso não significa que se limitasse a charlatães. Tampouco foi território exclusivo de crédulos e ignorantes. Havia milhares destes, mas o espiritismo também contava em suas fileiras com alguns dos intelectuais mais refinados da época. Luminares da filosofia, da política e da literatura estavam entre os convertidos, e renomados cientistas dedicaram-lhe sérios estudos.
Como é possível que uma brincadeira de criança fosse crescer dessa maneira e atingir a tantos tão profundamente? Pergunta. A resposta é que o Espiritismo era filho perfeito de sua época. Era um filho perfeito de sua época, talvez excêntrico, mas no século XIX aconteceu muita coisa excêntrica. É duvidoso que Leia Fish pretendesse fundar um movimento social, uma nova religião, mas é bem possível que essa mulher astuta tenha sentido que a época era propícia. O ano de 1848, quando as irmãs Fox aprenderam a estalar os dedos dos pés, marcou o período turbulento do mundo ocidental. Velhos impérios eram ameaçados na Europa. A Revolução Industrial trazia uma miséria cada vez maior para a classe operária. E como resposta, emergiu o socialismo. A polêmica acerca da escravidão dilacerava a América. A ebulição social do século ameaçava até a religião tradicional. Na Inglaterra, os reformadores pregavam que historicamente o cristianismo fora no mínimo indiferente ao sofrimento, chegando a estimulá-lo. Na América, a rígida hierarquia da religião estabelecida era uma espécie de afronta à democracia de Jackson. Ditar dogmas e colocar intermediários entre Deus e o homem era algo ofensivo aos individualistas americanos. E a tendência de boa parte do crescente revivalismo do século era democratizar a religião. Em certo sentido, o Espiritismo era uma continuação da Reforma Protestante. Descobertas feitas em áreas tão diversas como a crítica bíblica e a geologia ameaçavam a religião ortodoxa. Estudos textuais da Bíblia questionavam sua autoria divina e novas provas sobre a idade e o desenvolvimento da Terra abalavam a cosmogonia das Escrituras. A Origem das Espécies, livro publicado por Charles Darwin em 1859, deflagraria a explosão final, demolindo as noções mais caras sobre o lugar especial e excelso que a humanidade ocupava na criação. Em meio a esse torvelinho estavam grandes esperanças e grandes inquietações que se aglutinavam em torno da grande paixão da época, a ciência. O telégrafo foi inventado apenas 4 anos antes das irmãs Fox chamarem os espíritos, revolucionando as comunicações tanto quanto o telefone, a televisão e o computador fariam em épocas posteriores. As estradas de ferro apenas começavam a cruzar a América e, mais que tudo, a eletricidade suscitava uma fascinação plena de promessas e mistérios. Todo mundo sabia que ela existia e continha imenso poder, mas ninguém sabia com certeza o que era, nem como utilizá-lo de modo seguro e eficiente. Muitos temiam o predomínio materialista da ciência, da indústria, mas de modo geral o século XIX foi uma era otimista. A ciência oferecia a solução e a salvação universal. A mente humana havia criado, inventado, imaginado tanta coisa. Porque alguma barreira, inclusive a morte, poderia detê-la? Pergunta. Desse ângulo, o Espiritismo afinava-se particularmente bem com a época. Diante das grandes maravilhas, contatar os espíritos não parecia algo especificamente estranho. Os milagres, embora não fossem comuns, tinham se tornado próximos, concebíveis. Nessa época perturbada, o Espiritismo oferecia algo para quase todo mundo. Era capaz de conciliar quase qualquer paradoxo. Para os que queriam vencer a barreira entre a fé e a razão, os espíritos eram a ponte, prometendo, por serem audíveis, visíveis e até tangíveis, validar, por fim, a promessa cristã da vida após a morte. E se pudessem ser estudados com os novos instrumentos da ciência, a religião ficaria livre dos ridículos mitos e rituais. Assim, o Espiritismo foi usado tanto pelos que queriam se ater às velhas crenças, como pelos que desejavam modernizá-las. Prestava também um grande serviço aos que queriam democratizar a religião, ou mesmo destruí-la. O Espiritismo atravessava todas as classes sociais, até na velha Europa com os seus castelos. Não havia por que uma criada não pudesse ser uma médium tão eficiente quanto um visconde, e sem a ajuda de padre ou ministro, sem pesados dogmas para confundir ou restringir os praticantes. Quanto aos que não queriam nem dogma nem Deus, o Espiritismo falava da existência de uma vida após a morte, sem nenhum dos dois. Essa última vantagem era de especial importância para os que lutavam contra a aparente inadequação das velhas crenças para explicar os novos fatos. No terreno da reforma social, a aplicação do Espiritismo era de uma flexibilidade espantosa. De seu ponto de vista privilegiado, no outro mundo, os espíritos podiam confirmar a correção das mais diversas causas neste mundo. A abolição da escravatura, o capitalismo, o socialismo, a antivivisecação, o vegetarianismo, a temperança ou o amor livre.
O fato de que as declarações dos espíritos costumavam refletir as opiniões do médium ou dos participantes da sessão tinha pouca importância, sem dúvida. Pessoas sinceras e bem intencionadas ouviam de fato dos espíritos o que queriam e esperavam ouvir, ou pelo menos acreditavam ter ouvido. Por fim, para uma legião de pessoas sem interesse especial pela teologia ou pelas causas sociais, o espiritismo satisfazia necessidades que não se limitavam à era vitoriana ou a qualquer outra. Oferecia consolo e esperança para os enlutados, dava a certeza de que seus mortos queridos não estavam realmente perdidos para sempre. E para os que tinham de enfrentar a morte tornada menos terrível, este que é o mais imponderável dos mistérios. O Espiritismo prometia que a morte é uma passagem, não um final. Os espíritos e os Shakers. 12 anos antes de as irmãs Fox transformarem o espiritismo em mania internacional, uma seita cristã radicada chamada Sociedade Unida dos Crentes, no segundo advento de Cristo, difundido no Brasil como Igreja do Milênio, já praticava a comunicação com os espíritos. As exuberantes danças que a congregação realizava, girando e batendo os pés, alegando receber espíritos, deram à seita seu nome mais comum, Shakers. Ou seja, os que se agitam. Os Shakers surgiram na Inglaterra, setecentista, como dissidência dos Quakers. A nova seita floresceu na América, onde, em 1826, já havia umas 18 prósperas comunidades que defendiam a igualdade do sexo, praticavam o pacifismo e o celibato. Acreditavam também que conversavam com seus irmãos falecidos e com os mortos ilustres, como Cristóvão Colombo. Agosto de 1837 marcou o começo de uma década de grande atividade espírita entre os Shakers. Durante uma dança na comunidade de Watervliet, no estado de Nova York, um grupo de meninos começou a sacudir, girar e falar em diferentes línguas. Afirmavam estar em contato com anjos e com espíritos mortos. Essa mania espalhou-se por Watervliet e por outras comunidades. Um de seus aspectos era a crença em que os membros eram possuídos por espíritos de índios americanos. Quando assim tomados, os Shakers gritavam e falavam palavras que se acreditavam pertencerem a dialetos indígenas. Esses episódios foram diminuindo e terminaram cerca de um ano antes de as irmãs Fox começar sua carreira. A comunicação com os espíritos tornou-se mais discreta, mas nunca foi completamente abandonada. Mesmo assim, os Shakers recusaram-se a aliar-se aos espíritos. Na esteira do furor provocado pelos acontecimentos de Radis Valley, enviaram emissários às irmãs Fox, mas alguns aspectos mais bizarros da mediunidade física ofendiam a sensibilidade religiosa dos Shakers. Os elaborados desenhos para presente dos Shakers eram parábolas sobre verdades espirituais. A princípio julgaram ser obra de espíritos, mas depois atribuíram a artistas humanos inspirados. Esse trabalho de 1857 com tinta e aquarela chama-se Árvore do Amor, Árvore da Vida. A dança em círculos, ponto central do culto dos Shakers, tornava-se cada vez mais animada quando eles acreditavam estar possuídos por espíritos. Pessoas de fora acorriam para assistir à dança, que depois foi fechada ao público. Evocação dos espíritos.